Reviravolta no caso da morte da empresária Camila Indame. Uma mulher de 39 anos encontrada morta no apartamento que morava com o marido, o Emílio. Camila teria tirado a própria vida. O marido disse que saiu para trabalhar e quando retornou encontrou o corpo da esposa caído de bruços com um pano enrolado no pescoço. E ele afirmou que tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Emílio ainda falou que Camila sofria de depressão e tomava medicamentos controlados, substâncias que deixavam a pessoa atordoada praticamente o dia todo. Só que durante o interrogatório, Emílio chegou a falar que ela ficava grogue. E por isso o delegado perguntou, mas se ela estava grogue, com que força ela tirou a própria vida? Como ela conseguiu cometer o suicídio? O marido não soube responder. A partir daí, o delegado pediu para segurar o inquérito e não encerrar o caso como suicídio. O inquérito policial teve um novo rumo, laudos foram pedidos e acabaram de sair. E os resultados desses laudos mudam a história e apontam que ela foi morta e não se suicidou. E mais, para a polícia, Emílio teria estrangulado Camila e montado um cenário para forjar o suicídio. Lucas Carvalho foi até lá e vai contar a história completa pra gente a partir de agora. Balança. A hipótese de suicídio está descartada pela investigação? Sim, a investigação ela descartou a hipótese do suicídio. Pouco mais de um ano depois, a verdade vem à tona. A morte de Camila Indame Ramos no apartamento em que morava no litoral de São Paulo não foi provocada por ela. Um pano, amarrado no pescoço com laço na nuca. E o laudo apresenta o quadro de estrangulamento. A polícia de Santos prendeu Emílio Carlos Alves Ramos, marido de Camila, e agora o principal suspeito pela morte dela. Ele estava em casa quando os agentes cumpriram o pedido de prisão temporária. Segundo o delegado, Emílio matou a esposa e forjou o suicídio da mulher. O caso foi desvendado a partir das provas colhidas no apartamento no dia em que Camila morreu, em abril do ano passado. Além disso, os laudos da perícia foram decisivos. As lesões são incompatíveis com aquele pano. Aliás, o próprio perito criminal que esteve no local, ele mencionou no laudo que não encontrou nenhum objeto que tivesse capacidade ou as características das lesões causadas, observadas no corpo da vítima. E descartou de cara o pano. Esses são os últimos registros de Camila com vida. Era quase meio-dia quando ela sai para almoçar. Depois, às 1h37 da tarde, ela volta para casa. Já no fim do dia, Emílio aparece com 2 sacolas na mão, observando o próprio rosto no espelho. Ele sai do elevador e entra em casa. Camila foi morta minutos depois. Segundo a investigação, Emílio matou a esposa e em pouco tempo mudou a cena do crime para forjar o suicídio. Comparando a saída dele do elevador, que já é a entrada no apartamento, com o acionamento do SAMU, dá em torno de 6 minutos. Na época, Emílio contou à polícia que encontrou a esposa caída de bruços no chão ao chegar em casa nesse prédio com um pano enrolado no pescoço. Ele afirmou que imediatamente tentou socorrer a mulher, retirando esse pano do pescoço dela e realizando manobras cardíacas para reanimá-la, só que sem sucesso. Só depois disso, ele acionou o resgate e também a polícia militar. Mas para a família da Camila, essa versão nunca foi bem aceita. Ela estava muito machucada, então isso fez a gente desconfiar, não o que de fato foi revelado na investigação, mas que não tinha sido da forma que foi informada. Então não foi uma surpresa. A gente desconfiava de fato que alguma coisa tinha acontecido além do que foi informado para a polícia pela pessoa que foi informada, que foi o ex-marido da minha irmã, que foi o Emílio. O delegado ficou frente a frente com o suspeito. Em nenhum momento ele assumiu o crime, mas admitiu que a esposa pode ter sido morta. Chega a apontar pessoas? Ele aponta uma moça, e diz que ela teria ligado para ele no dia que a esposa estava sendo enterrada e que disse, olha, você se liga aí com a tua mulher. Ele falou, minha esposa morreu. E outro suspeito é um suposto vizinho.
No dia em que foi encontrada morta, Camila havia consumido álcool e um remédio para dormir. Isso ficou provado pelos laudos do IML. Mais um ponto que, para a investigação, invalida a hipótese de suicídio. Uma pessoa nessa situação, ela teria força para, até mesmo se fosse um estrangulamento convencional. Então, algo que acabou auxiliando nesse descarte. E ele, durante o interrogatório, eu perguntei para ele se ele já havia presenciado ela sob efeito desses remédios. E ele me falou assim, já. Falei, como é que ela estava? Aí ele respondeu, grogue. Aí eu falei para ele, como uma pessoa dessa consegue se matar? O delegado ainda pretende ouvir novamente os socorristas que foram até a casa de Camila no dia da morte. Mas a investigação está praticamente encerrada. O delegado acredita que Emílio deva permanecer preso. Tendo a convicção final do inquérito policial, o passo seguinte é representar pela prisão preventiva do autor. E uma coisa que, um ponto crucial, que fez realmente a nossa chave ligar assim, para realmente se aprofundar na investigação foi quando a gente recebeu uma mensagem, uma ligação da psicóloga da Camila dizendo que não tinha sido um suicídio. Então essa informação foi o nosso novo norte, né? Para a gente realmente acreditar que tinha mais coisa para ser descoberta e que a minha irmã, né, não tinha feito o que tinha sido relatado por ele, né, no caso. Né? Esse último depoimento é importante, né? Porque as pessoas em volta sabiam que ela não ia tirar a própria vida. Agora, novamente aqui a gente elogia o tirocínio policial, né? A sagacidade ali do delegado, das pessoas envolvidas na investigação. Tomou um remédio, tá grogue, não vai se matar, né? E agora, o depoimento do irmão informando que a psicóloga disse, e parabéns para a psicóloga, porque neste caso ela morreu, então não há necessidade de você ficar guardando, né? Você não pode contar coisas da sua análise, mas nesse caso específico reforça muito mais o que a polícia tem a respeito dele. Lombardi, você resiste a um pedido de perdão? Não. Não, você perdoa? Eu já perdoei. Já perdoou? Já perdoei determinadas coisas que aconteceram, não com infidelidade, não. Alguém que me sacaneou e depois, quando foi... Pediu perdão? Pediu perdão. Você perdoou? Perdoei.